Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Vamos fazer uma pequena sketch aqui com as mães, tá? Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder instintivamente, e aí depois vocês vão responder a pergunta final também. Vamos lá. Imaginem, é só uma imaginação, que eu sou filho de vocês por um momento, tá bom? Então vamos lá. Mãe, olha só. Eu quero ir lá no rio, na ponte, tem 50 metros de altura, e eu quero pular lá da ponte. Posso ir? Não. Mas todo mundo vai. Ah, olha só. A gente nem precisou ensaiar, né? Essa foi boa, né? Claro que eu não precisava ter falado 50 metros, 10 metros, acho que já entraria, né? Mas nesse caso, veja, nós não somos todo mundo. Jesus nos disse que o mundo não vê aquele que ele manda. Nós também vamos ouvir hoje que o apóstolo Paulo fala justamente sobre aqueles que não são todo mundo. E ele nos fala num conselho. Um conselho que nos é muito importante, que através não só de um conselho, mas do que Paulo confessa, do que Paulo prega, nós temos uma maneira de não sermos levados para o fim do mundo, que é a nossa morte eterna, mas para que então sejamos levados para Deus, para levar vocês a Deus. Quando eu estava no seminário, eu tinha essa Bíblia aqui. Eu ganhei ela alguns meses antes de entrar no seminário, lá da minha congregação de origem. E aí eu usei ela para fazer as minhas anotações durante as aulas. E aí, hoje, quando deu essa semana, né, quando deu esse texto, me chamou muita atenção que na época do seminário eu destaquei ferrenhamente uma parte só desse texto. E é justamente a parte em que, naquele momento, me saltou os olhos, que era quando falava que Jesus foi aos mortos, falou a eles, fala sobre a arca de Noé, onde 8 foram salvos, e aquela água, então, representa o batismo que agora salva vocês, e que nos dá, né, uma nova vida. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está ao lado direito de Deus e que está governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Isso acontece a partir do versículo 18 até o versículo 22, do qual nós ouvimos hoje. E quando lemos isso, está aqui, olha só, a nossa base da fé, a nossa doutrina está sustentada aqui. Principalmente quando nós temos embates sobre batismo, esse texto aqui a gente, é uma carta na manga. Está aqui, eu lembro desse texto. Batismo salva vocês. E está bem grifado aqui, né? Mas é interessante que do versículo 13 ao versículo 17, eu não fiz nenhuma anotação. Nenhuma mesmo. Mas um exercício interessante para vocês fazerem essa semana é lerem essa carta como um todo. E nessa carta como um todo nós vamos ver que Pedro, ele vai escrevendo essa carta de uma forma muito interessante. Veja, ele está falando para pessoas que creem em Jesus. Mas o tempo todo em que ele fala sobre conselhos de vida, a conduta do cristão, ele fala sobre casamento, ele fala um pouco sobre esses conselhos da nossa vida prática e logo após ele já diz o que nós chamamos então de confissão de fé. Ele coloca aquilo que nós nos firmamos. E ele não faz isso só no final da carta ou no meio da carta. Ele faz isso intercalando. Ele fala sobre maridos e esposas, sobre casamento, fala. Logo depois ele fala sobre o que é Cristo. Ele fala sobre a conduta do cristão e um pouco depois ele já fala que esse é aquele que morreu por nós. E assim ele faz nessa breve carta dele, o tempo todo. Então eu quero convidar você a abrir novamente aí o texto da carta de Pedro.
Você já tenha fechado a sua Bíblia, hoje eu quero que você reabra ela. Quero ler um pouquinho mais dessa carta. Hoje quero convidar vocês a ler agora a partir do versículo 8. Nós lemos a partir do versículo 13, mas eu quero ler a partir do versículo 8 e vamos ler agora até o 17, mesmo que nós já tenhamos escutado. Vamos novamente. A gente sempre fala de Paulo, quando vem Pedro a gente se confunde. Pedro nos orienta aqui em relação ao casamento, lá no versículo 13, a vida dos casados, mas aqui no versículo 8 ele continua falando sobre o que é a vida em Jesus. Vamos lá. Versículo 8 do capítulo 3. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Fazendo um parênteses, guardem isso que Pedro falou aqui, porque no vídeo final hoje do nosso culto, vocês vão lembrar disso aqui. Sejam educados e humildes uns com os outros. Continuando no versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vejam, até aqui, nessa breve leitura que fizemos, conselhos empolgantes, mas ao mesmo tempo muito desafiadores. Como assim sofrer? É melhor sofrer do que fazer o mal. Também numa perspectiva, lendo esse texto, durante a semana, a gente acaba lembrando dos conselhos das mães, quando os filhos vão para algum lugar em que elas não vão estar. As mães dizem, sejam educados, respeitem os outros, não briguem, não discutam. Antes de ir para a escola, não responda à professora, não faça isso, não faça aquilo. Vejam a similaridade com que as mães, ou os pais, né? Mas hoje especificamente as mães, elas orientam seus filhos em questões que para nós podem ser muito corriqueiras. E até para não dizer o mínimo, né? É o mínimo que nós esperamos dos filhos, que eles sejam educados, respeitosos, que não briguem, que obedeçam, que por vezes ao invés de fazer uma coisa ruim e ser o mais legal da sala, né? O mais popular, que eles não façam isso. E às vezes até sofram por serem taxados de chatão, né? Ah, isso aí não faz nada. Isso aí não gosta de fazer as coisas. Não. E a mãe de vocês diz, quando vocês fazem isso, né? E chegam em casa com algum elogio que veio, olha, teve uma briga lá na escola, mas o teu filho tentou apartar, o teu filho nem se envolveu, a tua filha não respondeu à professora nem nada disso. O que as mães pensam? Ah, não faz mais que a tua obrigação. Vocês acharam que eu ia dizer que elas ficam orgulhosas, né? Mas isso é só para os filhos, as mães ficam orgulhosas em segredo. Mas elas dizem, não faz mais que a tua obrigação. Mas vejam, são questões importantes. Mas pode ser que às vezes isso seja mais fácil
quando nós estamos falando para alguém. Porque de uma certa forma nós falamos, ensinamos, se aquilo não acontece, há uma punição. Há um regramento que precisa ser feito porque aquela pessoa não obedeceu, o filho não obedeceu, a filha não obedeceu. Mas agora, se lermos de novo tudo isso aqui e pensarmos na nossa incapacidade de obedecer a esse conselho que Pedro está dando, e que na verdade Jesus deu a Pedro, nós também vamos chegar a essa conclusão de que precisamos ser corrigidos. Porque de fato, por vezes não queremos fazer o bem, mas fazemos o mal. Seja até mesmo não querendo fazer o mal. Por vezes não somos felizes por fazermos o que é certo. Porque às vezes fazer o que é certo causa rupturas, causa separações, causa sofrimento. Ontem, na reunião dos jovens, nós conversamos sobre o Evangelho e eu disse, então, algo que eu já mencionei algumas vezes aqui. A maior mentira que o diabo tem contado nos últimos tempos é que a indiferença é amor. Quando nós olhamos para esse texto e vemos que como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Vocês serão felizes por sofrer quando fazem o que é certo. Parece que isso não faz sentido. Mas quando nós olhamos para um amor, o amor ele busca fazer aquilo que é certo. E então, às vezes, o amor vai ter que dizer, filho, você não vai pular de uma ponte de 50 metros de altura. E o filho vai ficar o dia inteiro emburrado com você. Mas é preciso. Naquele dia houve uma ruptura. Seu filho não ficou feliz. De novo, na mesma relação que nós temos com Deus, quando Deus nos pede para fazer o que é certo, e assim nós ouvimos no texto do Evangelho, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Quando nós desobedecemos esses mandamentos, há uma ruptura, há uma separação. Não estamos mais unidos. Por quê? Porque não amamos a Deus. Nesse caso, a ruptura sempre parte do nosso lado. O que Deus faz é justamente sempre nos resgatar para nos unir novamente a Ele. Para você que por vezes está cansado de fazer o que é certo, de ficar dizendo coisas que não são tão populares de serem ditas hoje em dia, de ficar insistindo para os seus filhos, ou até mesmo para suas mães, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Ou quando você lembra, ou quando você ouve de alguém, seja aqui no culto, ou uma pessoa próxima de você, que você está afastado, que você não busca mais ouvir a palavra de Deus, porque é a partir da palavra de Deus que nós somos resgatados. Nesse momento, quando isso acontece, precisamos reconhecer essa ruptura de que quando nós não seguimos os conselhos, ou melhor falando, os mandamentos de Deus, aquilo que Ele nos manda fazer, há uma quebra nesse amor. Só que Pedro, nessa carta, ele já disse quem é Jesus Cristo, ele já falou antes disso o que Ele fez por nós, como Ele nos resgata, como Ele nos une novamente a Ele. Então essa parte do texto, os ouvintes de Pedro já sabem o que Jesus fez. Mas veja só que coisa interessante, que isso é exatamente o que nós vivemos. Semana passada nós ouvimos. Pode ser que ontem nós tenhamos ouvido quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Mas quando ouvimos o que nós precisamos fazer a partir dessa salvação,
de novo, nós precisamos ouvir quem Jesus é. E isso é um ciclo com fim, porque isso vai durar até Jesus voltar. Essa nossa vida de estarmos maravilhados com o que Deus fez e ali estarmos alicerçados e dizermos, sim, Senhor, Tu és o nosso Salvador. E daqui 2, 3 minutos, daqui 2, 3 dias, nós de novo estarmos de joelhos pedindo, Senhor, me perdoe. Eu não obedeci os Teus mandamentos. Eu não Te amo como o Senhor pediu que eu Te amasse. E isso é constante. Às vezes, em momentos da nossa vida, isso é mais intenso. E pode ser que quando você está nesse período de ser mãe, dependendo da idade do seu filho, seja do 0 até os 50 e poucos anos, você vai ter esse momento de angústia. Você vai ter esses momentos de, será que realmente eu estou amando? No sentido de que Deus pediu para que eu fizesse com meu filho? Será que eu não sou uma incapaz de ensiná-lo conforme Deus tem me pedido? Se isso está incomodando você, muito bom, muito bom. Se isso não te incomoda, aí eu digo, cuidado. Quando a palavra de Deus e os seus mandamentos não nos incomodam mais, não nos tiram mais nesse sentido de olharmos e vermos, poxa, realmente não estou fazendo aquilo que deveria fazer. Quando isso não acontece, o que eu falei antes, pode ser que você já esteja se tornando indiferente. E a indiferença é muito perigosa. Uma mãe não deveria ser indiferente ao seu filho. Mas nós temos casos, e infelizmente muito noticiados, de mães que são assim. Então nós podemos enxergar, mesmo nesses casos mais gritantes da indiferença que às vezes nós temos, também observarmos em coisas que aparentam ser pequenas. Em mandamentos, em ordens que Deus nos dá, que nós somos indiferentes a elas. Essa eu não vou obedecer. Essa não vai me causar impacto. Por quê? Porque eu penso diferente. Nesse caso, eu digo novamente, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque quando Deus entra em ação, quando Deus mostra quem Ele é, Ele justamente quer mostrar quem sofreu. Quem não foi indiferente? Quem é que te resgatou? E aí eu convido vocês a novamente a lermos lá o texto, do versículo 18 até o versículo 22. Versículo 18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca, as poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Pedro fala como é sofrer por fazer o que é o certo. Pedro nos fala que devemos ser educados e respeitosos. E agora eu fiz esse exercício com vocês. Lemos esse texto e vemos que não conseguimos. Tentamos, mas é impossível. Então Pedro, na mesma conversa, ele não para e diz, né, como eu estou fazendo agora aqui, vejam, agora prestem atenção. Ele continua a conversa e diz, e por causa disso, Jesus sofreu. Não, mas peraí, a gente estava falando sobre
o que nós fazemos aí, do nada, estamos falando sobre o que Jesus fez. Pois é, gente. Por vezes precisamos fazer isso. E esse aqui é o melhor lugar que temos para fazer isso. Porque pode ser que na nossa semana nós ficamos nos culpando o tempo todo, ao invés de olharmos para Jesus. Ao invés de, naquele momento em que nós nos arrependemos, naquele momento em que nós sentimos a culpa, naquele momento em que nós sentimos a nossa incapacidade, pode ser que ao invés de olharmos para Jesus, nós ficamos remoendo aquilo. Ah, mas eu acho que não fui eu o culpado, deve ter sido o ciclano. Mas olha a circunstância da ocasião. Não, mas se eu der um jeitinho aqui, eu consigo resolver esse problema. Mas se nós formos em tal e tal médico, nós vamos conseguir. E nesse momento, nesse turbilhão de que você está na sua semana, ao invés de você de novo olhar para Jesus e ver quem ele é, você continua preso aos seus dilemas, aos seus sofrimentos, aquilo que você está ali. Por quê? Porque nós não conseguimos sozinhos falar quem Jesus é. Então Jesus estabelece a igreja, para que na igreja você ouça quem Jesus é. E esse é o nosso trabalho aqui. Assim como foi o de Pedro. Que nesse desenrolar desses conselhos, desses mandamentos, de nós cumprirmos e não conseguirmos, e fazermos e tentarmos, nesse desenrolar da vida, você pare por um momento e escute que esse Jesus é aquele que sofreu, um homem bom por aqueles que são maus. Ele foi ressuscitado, ele foi ao inferno e declarou a sua vitória aos que estão mortos. Assim como ele teve naquilo que nós chamamos de a arca de Noé, onde então Pedro diz, aqueles foram salvos. E a água agora representava o batismo, que agora salva vocês. Agora essa água salva vocês. Por quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo. É difícil nós ouvirmos isso durante a semana. Podemos ver em textos compartilhados. Podemos até ler na Bíblia, na nossa devoção diária. Mas Pedro está convidando para que vocês ouçam isso. Ouçam quem Jesus é. E no nosso culto, nós fazemos isso do início ao fim. E por isso eu posso dizer para vocês que Jesus é aquele que perdoa o teu pecado. Jesus é aquele que perdoa a tua incapacidade. Jesus é aquele que perdoa a tua vida e te resgata através do batismo também. Que pode ser que algum tempo atrás uma mãe tenha levado vocês a esse batismo. Mas não foi a mãe que salvou vocês, nem o pai ou os padrinhos. Foi aquele que morreu por vocês. Esse é Jesus. Aquele que nos resgata, aquele que nos dá uma nova vida e aquele que está conosco, que não nos abandona. Isso é maravilhoso. Isso é uma notícia do Dia das Mães que nós precisamos lembrar e nos animar com ela, ficarmos entusiasmados com ela. E ao mesmo tempo olharmos para essa notícia e falarmos, muito obrigado, Deus, porque o meu pecado está perdoado. Obrigado por ser aquele Senhor de toda a criação, aquele que nos salva. E o Espírito Santo, que Jesus nos disse no seu Evangelho, é aquele que nos leva de novo a Deus. Então, durante a semana, quando vocês novamente continuarem nas suas vidas de pecadores e perdoados e santos, o Espírito Santo vai lembrar vocês. Olha, você precisa olhar para Jesus de novo. Você precisa ver quem Jesus é. Por quê? Porque agora que somos salvos, desde o nosso batismo, nós também continuamos a viver transformados. E aí eu quero convidar vocês a ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Assim está escrito: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Caramba! Pedro certamente não seria da teologia da prosperidade. Ele provavelmente teria muito poucos seguidores no Instagram. Porque olha só,
Ele falou do negócio absurdo que é o que Jesus Cristo fez por nós. E aí naquela empolgação de lá, cara, Jesus me salvou, olha que maravilha. Aí ao invés de ele continuar, agora a sua vida será própria, agora você vai, né, a sua família será restaurada, as suas doenças serão curadas. Pedro continua, por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Poxa, Pedro, tá vendo tão bom? Por que falou de sofrimento de novo? Porque a vida, infelizmente, é assim. E aí ele continua. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. Vidas transformadas. Vidas comuns. Mas não agora sem Jesus. E essa é a enorme diferença da nossa vida. Viver com Jesus. Assim como as mães levam seus filhos para a escola dominical, como elas levam os seus filhos para ensinar a palavra de Deus, isso elas fazem por causa do Espírito Santo, que as conduzem a fazer isso. Porque elas também desejam que os seus filhos sejam transformados por essa palavra que também as transforma. E não somente as mães, obviamente, mas você que é pai, você que é tio, você que é adulto e é responsável pelo ensino, não só das crianças, mas também do seu próprio ensino. É o Espírito Santo te dizendo, vai, ouve a palavra de Deus, porque você vai passar por sofrimentos e dificuldades por crer e amar a Deus. Mas lembre que esse Deus não te abandona. Ele está contigo. E que as pessoas ao teu entorno vejam quem é Jesus a partir de você. E que o Espírito Santo também toque o coração delas. Faça com que elas possam crer em Jesus. E assim estarmos em Deus. E assim sermos levados a Deus. Semanalmente ou diariamente. Em nome do nosso Jesus, aquele que vivo está. Amém.